Oi, tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui de novo. Vim para conversar com vocês, falar um pouco sobre astrologia, um pouco sobre filosofia, teosofia, trazer reflexões um pouco mais elaboradas para a gente aproveitar os acontecimentos da semana, né? Para que eles sirvam de instrumentos de pesquisa, para que a gente possa enxergar a filosofia e a teosofia como auxiliares, né, da nossa vida. Bom, a gente fazendo um resumo, né, para dizer em que ponto estamos terminando uma alunação, né, de uma alunação meio conjugada, né, uma alunação meio de Áries, meio de Touro. Essa semana vamos ter uma lua nova em Touro, mas praticamente no final do ciclo, né, de Touro. E assim como a lua nova, né, que aconteceu um mês atrás, que era uma alunação no final de Áries, né, mas que trazia, né, as experiências taurinas, e naquele momento eu disse que tinha um sentido de aceleração, uma certa ansiedade, né, sobre aquilo que Touro, né, tem para produzir, né, sobre o trabalho que tem que ser feito, né. Lembrando que Áries em relação a Touro, Áries tem ali a missão de dar o primeiro passo, né, de começar o projeto, e Touro vai pegar esse projeto e com perseverança, né, fazer esse projeto se materializar. É isso que está descrito no símbolo desses signos, né. E agora a gente tem o mesmo acontecimento, né, a gente tem uma alunação de Gêmeos que começa, mas com uma lua nova em Touro. É uma espécie de aceleração, porque, né, todo o trabalho taurino ele tem que ser agora vendido, né, ele tem que ser demonstrado, né. Eu tenho que pegar tudo aquilo que eu produzi de concreto, de material, né, tudo aquilo que eu materializei, né, e comunicar, né, vender o meu peixe, vender o meu trabalho, para que isso, de uma forma, né, que atrai as pessoas, que tenha um certo carisma, que tenha uma certa habilidade de vendas, né. Isso é um dos lados do signo de Gêmeos, né, o saber comunicar, né, o saber distribuir o conhecimento, né, aquilo que se sabe. A gente sabe que, envolvido com o signo de Gêmeos, a gente tem a questão da mutabilidade. Gêmeos é um signo mutável, né, então ele é muito mais flexível, muito mais adaptável do que o signo de Touro, né, que é focado, né, focado naquilo que ele está fazendo. Então é uma semana, né, e um começo de lunação, né, geminiana bastante interessante. Inclusive eu vou falar sobre vários assuntos hoje. Hoje eu não trouxe nenhum assunto especial, né, nenhum material especial, porque realmente não dá, são muitas coisas para falar hoje. Eu vou tentar falar assim, de uma forma resumida, para que a gente vá tocando nesses pontos durante o mês. Mas, na minha visão, essa lua nova em Touro, dessa semana, é uma lua nova que ao mesmo tempo traz a força, né, de foco, né, de determinação taurina, né, mas que isso tem que ser mesclado com a adaptabilidade, com a flexibilidade geminiana. É interessante que a gente entenda isso, para que a gente possa aproveitar, né, essa conjugação aí de fatores. Uma outra coisa, né, que torna esse começo de lunação de Gêmeos bastante taurina é a entrada de Júpiter em Touro, né, que eu comecei a falar semana passada. E é uma mudança de energia bastante importante, né? É uma mudança de energia que
vai fazer, sim, eu poderia dizer de uma forma, a forma mais simplificada, né, e talvez a mais simples, né, dizendo que agora a sorte está relacionada com, né, a produção de recursos, né. Eu poderia dizer que a gente vai ter sorte em ganhar dinheiro, vai ter sorte em produzir riqueza, né. Isso individualmente, isso realmente vai ser possível, principalmente aí para os signos de Touro, né, Escorpião, pensando nas parcerias. Leão e Aquário são quadraturas, né? Surgirão oportunidades, mas vai ser necessário usar, né, ser flexível, vai ser necessário ter uma certa flexibilidade e vai ser necessário vencer as resistências, né, saber em que momento o foco tem que ser deixado de lado, né, e essa perseverança tem que ser transformada, né? Ou se a gente está pensando, né, tá pensando muito, quando a gente pensa em Touro, a gente pensa que Touro é focado no jeito de fazer, na forma de fazer, né? Então, às vezes, né, a gente tem que ser adaptável e talvez mudar a forma de fazer, né? Não perder o foco, não perder a vontade de realizar aquilo que a gente quer realizar, mas talvez a gente tenha que fazer concessões, né, mudar o jeito, né, mudar a forma de avançar, às vezes retroceder para avançar depois. São coisas que a gente trabalha durante a vida, né? Mas ficaram bastante mais impactantes aí durante essa passagem de Júpiter em Touro. Pensando nos signos de terra, né, também terão grandes facilidades, né, visto que Touro vai estar que Júpiter vai estar em Touro, né, então vai estar aí abrindo oportunidades, facilitando processos, trazendo, né, as pessoas gostam da palavra, né, trazendo uma determinada sorte, né, uma determinada facilidade de avançar nos seus projetos, né. E para os signos de água também, se souberem, né, administrar, né, assim, o pragmatismo dessa, né, porque todo signo de terra é pragmático, né, pé no chão, né, ele não é muito afadado a aspirações né, e sonhos e desejos idealizados, né. Então essas duas coisas têm que ser combinadas, né. Para você sonhar, você tem que ter um certo pé no chão e saber que, né, para alcançar, né, aquele desejo, aquele sonho, você precisa trabalhar, né. E a nossa força de trabalho vai estar bastante aumentada com esse Júpiter em Touro. Para os signos de fogo, né, existem boas possibilidades, né? Pensando que os signos de terra são aqueles que eles vêm sempre depois, né, dos signos de fogo, ou seja, aquele impulso que nasce no signo de fogo, ele deve ser materializado, né, no signo de terra. Então, assim, o projeto que Áries começa, né, Touro realiza. O projeto que Leão começa, Virgem realiza. E o projeto Capricórnio, né, que Sagitário começa, Capricórnio realiza. Então, pensando nisso, os signos de fogo têm também possibilidades, embora sejam mais difíceis de conciliar, né, essas interrelações, né, das energias. E para os signos de ar, né, a mesma coisa. Também vão ter, assim, os signos de ar são bastante abertos, né? E existe uma tendência, né, de a gente ficar um pouco mais, né, de o sistema ficar mais burocrático, né? Ficar mais arraigado, com um pouco mais de entraves, né? Então
esse clima de rapidez mental, de agilidade, pode ficar um pouco mais lento, né? Então, assim, nada que, né, por exemplo, se fosse um Júpiter em Capricórnio, por exemplo, né, seria pior, porque Júpiter em Capricórnio, né, está oposto a Câncer, onde Júpiter, né, é exaltado. Um Júpiter em Virgem também seria uma situação pior, porque está oposto a Peixes, né, sendo que Júpiter é o regente de Peixes. Então, dentro dos signos de Terra, a melhor posição para Júpiter é Júpiter em Touro. Então existe toda essa expectativa, né, do crescimento, né, material. Mas aí eu queria só deixar aqui para vocês, né, já venho falando bastante em relação às questões, né, financeiras mundiais, né, e dentro, até peço para vocês estudarem o assunto, né, para eu não gastar muito tempo aqui falando disso, mas a gente tem um grande problema, né, de infração. E a infração ela é gerada pela distribuição de renda, né, sem que essa renda tenha uma contrapartida, ou seja, eu tenho mais dinheiro que a população, né, mas a quantidade de produtos que essa população tem para comprar não cresce na mesma proporção. Então, o que acontece é que essa população acaba comprando, né, acaba usando esse dinheiro, e esse dinheiro causa uma redução de demanda, né, ou seja, existe menos itens para ser comprados, e isso causa inflação. Esse excesso de dinheiro sem contrapartida, né, ele é gerado, né, pelos sistemas de governo, para muitas vezes não para beneficiar, né, não para distribuir, mas para gerar assim, relevância política, né? Então, mais ou menos o que está acontecendo hoje aqui no Brasil, né? A gente tem um governo que quer o Estado grande, que quer gastar mais do que deve, reclama dos juros porque o juros está muito alto, mas se os juros baixasse hoje, seria, né, uma quantidade, seria como liberar uma quantidade muito grande de dinheiro na praça, né, e a inflação consequentemente vai subir, né. Nos Estados Unidos a gente tem nessas próximas semanas agora o Congresso e o presidente decidindo se eles vão, né, mais uma vez, que isso já aconteceu várias vezes, se eles vão mais uma vez deixar, né, ultrapassar o teto de gastos dele. Se isso acontecer, né, é mais dinheiro na praça, mas é também mais infração. Então existe a possibilidade, né, eles estão no momento, é um cabo de guerra, né, entre o presidente, né, e o Congresso, se eles vão realmente aprovar se ultrapassagem, né, ultrapassar além do limite do teto de gastos, se eles permitirem, né, dinheiro na praça, possivelmente mais infração. Se eles não permitirem, né, como vocês veem, empresas aí com dificuldade, né, empresas que não tem caixa, né, e o caixa é o empréstimo, muito provavelmente vão aí abrir falência, como já está acontecendo com vários bancos pequenos dos Estados Unidos, como vem acontecendo aqui no Brasil, né, essa semana que passou Marisa, né, e mais alguns fundos imobiliários. Então, em relação, né, ao coletivo, né, o Urano está em Touro, e o Urano está mexendo com todas essas questões monetárias, todas essas questões da produção de recursos, todas essas questões de distribuição de renda. Então todo esse processo é importante para a gente
não deixar de entender, né, que isso é necessário, né, para que realmente a gente viva de uma forma mais aquariana, né. Além disso, né, o que a gente pode pensar, a gente pode imaginar, é que no âmbito pessoal, no âmbito do indivíduo, existe a possibilidade exatamente dessa facilidade, né, desse ganho financeiro. E a gente pode realmente ter abrir o campo das possibilidades, né. Aí eu dei uma geral ali como vai funcionar para cada signo, mas é importante que a gente não esqueça, né, a ideia de que Touro não mexe só com valores externos, não só com valores materiais, mas também com valores, né, morais, né, valores pessoais. Então honra, ética, estética e essas questões de exatamente a gente ter um caráter, né, ter firmeza de caráter, também são questões taurinas. E né, assim como a gente vai ter facilidade com essas questões materiais, a gente também pode ter facilidade em realmente desenvolver esses valores pessoais, valores internos, que também são bastante relevantes, são bastante importantes. Essa semana a gente tem ali a lua, como eu disse, fazendo uma lua nova com o Sol, né, no finalzinho de Touro, e a gente tem uma... Poxa vida... Então, e a gente tem também uma situação bastante interessante, que é assim, um bom contato, né, entre Saturno e Vênus, Vênus em Câncer, né, e Saturno em Peixes, que eu comentei bastante semana passada, né. Essa semana, ontem, a gente teve o dia de Maria de Fátima, né, Nossa Senhora de Fátima, dia 13 de maio, hoje domingo, dia 14, dia das Mães. Então a gente tem bastante forte também o arquétipo do feminino, né, o sagrado feminino, que eu comentei bastante, expliquei muita coisa semana passada. É interessante, assista o vídeo da semana passada, vocês vão ter bastante material adicional ali. E um final de semana bastante, assim, caloroso emocionalmente, né, realmente, para que a gente possa entender essas possibilidades, né, de conciliação, né, e de gentileza emocional que a gente pode viver quando a gente entende, né, o arquétipo de Peixes e consequentemente de Câncer, e né, a energia feminina da Vênus se dando bem com, né, o lado mais, assim, o lado mais rígido, né, da divindade, que é Saturno. A gente sempre pensa, né, que a gente pode desenvolver relações de confiança, né, parcerias, né, firmes, confiáveis, duradouras, né, baseados na maturidade, né, na maturidade emocional. Então, todos esses fatores estão assim firmes esse final de semana, né, e eles ajudam, né, contribuem bastante para esse viés taurino dessa fase também. E aí eu chego no ponto, assim, o ponto mais que talvez possa ser assim, o modificador, né, o ativador, né, de questões, né, não nessa semana, mas na semana que vem, que é ali o Marte, que termina o seu percurso ali em Câncer, né, e vai entrar em Leão. Então
é uma assim, muda muito a energia. Por quê? Porque eu expliquei para vocês que Marte em Câncer é o Marte, né, é como a criança recém-nascida, a criança que precisa de cuidado, né, que precisa de ser alimentado, que precisa ser cuidado, protegido. E quando Marte entra em Leão, né, aquela criança que começa a entender, né, sua capacidade de criar, começa a entender e começa a sonhar, né, com a felicidade, começa a entender as possibilidades que a vida traz relacionado a ser criativo, né, e saber usar essa fonte pessoal, né, de criatividade para impactar o mundo, né. E hoje de manhã eu estava escutando uma astróloga que eu gosto, né, e ela usou uma frase de Shakespeare, uma frase de Shakespeare que eu não conhecia. E eu ia falar várias coisas aqui, eu ia fazer várias conjecturas aqui sobre a entrada de Marte em Leão, mas a frase de Shakespeare ela é simples e ela vai exatamente no ponto, né? Então a frase é assim, ela fala assim: quando você chegar perto do seu coração, né, bate na porta, né, e pergunta o que ele sabe, né? Então é bem por aí, né? Leão é esse encontro com, assim, o seu centro, né? Encontro com o seu coração, né? Então todo mundo tem Leão no mapa, todo mundo pode vivenciar essa experiência na vida de alguma forma. Então é você se encontrar com você mesmo, e é só quando você se encontrar com você mesmo que você vai encontrar o caminho, né, para se conectar com o divino dentro de você. É lógico que não é todo leonino que faz essa conexão, não, né? Muitas vezes fica no ego, né? Fica no pessoal, fica nas vontades inferiores, né? No desejo, como eu expliquei para vocês. Mas quando o leonino realmente bate na porta, né, e encontra ali a sua fonte de vontade, aí acho o principal caminho que alguém pode ter para ir alcançar, né, a sua realização pessoal, né. Eu devo falar mais sobre tarô, né, com vocês, mas se vocês pegarem a carta 9 do tarô, né, o ermitão, e meditarem sobre o ermitão, vocês vão ver que ali tem vários símbolos, né, e eu posso falar de uma forma bem simples, né, para não complicar muito, para não gastar muito tempo explicando, mas ali na carta é um homem, né, a carta chama ermitão, ele tem um bastão, né, nas mãos, e nos pés dele tem uma cobra, né, ele controla, né, que ele se protege ali com o bastão, né, e esse bastão, né, não entrando em muitos detalhes, mas esse bastão é o mesmo bastão, né, do caduceu de Mercúrio, né, só que no caduceu de Mercúrio as duas cobras se entrelaçam, né, sobre um bastão central, né. Assim, esotericamente, né, tanto as duas serpentes como o bastão são as três vias principais de energia que passam pela nossa coluna vertebral, né. Então você tem a coluna solar à direita, a coluna lunar à esquerda, e você tem o bastão central, né, que é a sua conexão com a divindade. Então, quando o yogi está meditando, ele está tentando equilibrar, né, o seu lado lunar com o seu lado lunar, o seu lado lunar com o seu lado solar. Nada mais quando está falando de astrologia, que é uma lua nova, né,
lua nova, Sol e Lua juntos, para que seja possível que ele possa ali receber consciência e energia do bastão central. Então, essa carta, o ermitão, está relacionada com o signo de Leão, está relacionado com essa questão do indivíduo. O indivíduo ele precisa reconhecer, né, a divindade dentro dele, né? Então, Marte é uma energia, né, uma energia de ação, né, de iniciativa, de ousadia, e isso não quer dizer que as pessoas vão alcançar isso, né, essa iluminação com a energia marciana. Muitas vezes a tendência é que fique no superficial, mas essa energia marciana pode permitir que as pessoas, né, elas exatamente se encontrem com essa ousadia, com essa coragem, né, de realmente, né, superar e olhar para si mesmo, né, e ter todos esses encontros aqui que eu falei para vocês. Isso é importante, né, e eu estou gastando um pouco de tempo nisso, porque esse ano a gente vai ter 3, 4 meses com, né, o arquétipo de Leão sendo trabalhado intensamente, né? Então é importante que a gente perceba e entenda, né, essas questões. A gente vai ter agora Marte entrando em Leão, depois a gente vai ter Vênus, né? A Vênus vai ficar ali, vai chegar muito perto de Marte, mas não vai fazer a conjunção exata, mas vai ficar muito próximo de Marte. Depois, lá no dia que Leão, né, que o Sol entra em Leão, lá em agosto, aliás, em julho, a Vênus fica retrógrada, né, e vai voltar pelos graus de Leão aí para fazer conjunção com o Sol. Então é bastante tempo e é bastante assuntos, muitos assuntos vão ser tocados com essas movimentações. Então é importante que a gente comece a partir de já a pensar sobre eles. Então é isso, eu vou mostrar agora os mapas para vocês, né, para a gente poder mostrar graficamente tudo isso que eu falei aqui, né, e, né, mais uma vez, Dia das Mães, espero que vocês tenham grandes momentos aí com a mãe de vocês, né, e que possam não só, né, receber amor, mas transmitir também. Acho que é o melhor que eu posso desejar para vocês. Então eu vou fechar minha câmera aqui, vou mostrar o mapa, né, e preste atenção no cursor, né, para poder entender aquilo que eu estou falando, tá ok? Então estamos aqui, dia 13 de maio, né, foi ontem. Estou mostrando para vocês aqui, só para vocês verem que a Vênus no grau 6 de Câncer, né, e nosso amigo Saturno aqui no grau 6 de Peixes, né. Então é isso que eu falei para vocês. Um clima de gentileza, um clima de compreensão e de recebimento, né, um clima muito receptivo para esse final de semana, que é um final de semana de família, praticamente um final de semana onde as famílias estão juntas aí em torno, né, da figura principal aí, que é a mãe. Vocês podem ver que tanto a Vênus como o Saturno e a Lua, né, que está conjunta aqui, fazem um bom aspecto para Mercúrio, que nesse dia ainda está retrógrado, né, ele vai ficar direto essa semana. E aqui vocês veem também uma coisa que eu comentei semana passada, que é o bom aspecto aqui de Marte com Netuno, né, que eu falei que tem muito a ver com intuição, né. Então essa semana também é uma semana muito boa para quem escreve, para quem faz música, para quem tem alguma sensibilidade artística aí para poder, isso também fica muito forte essa semana, tá? Vamos passar para o dia seguinte aqui. Dia 14 é o dia de hoje, né? Então a gente tem
a lua ainda no signo de peixes, então é uma lua ainda bastante gentil, assim, gentil, empática, né? Uma lua que se coloca como alguém que pode, que tem empatia para doar, né? Essa lua faz um bom aspecto aqui, né, para Urano em Touro, né, e para os planetas que estão em Touro. Então o clima agradável, né, de gentileza, assim, da boa convivência, das coisas que das relações que sentimos segurança, nos sentimos protegidos, acolhidos. Esse final de semana é um final de semana bastante voltado para isso, né? A gente bota aqui na segunda-feira, dia 15, a lua entra em Áries, né? A gente não pode esquecer que a gente está numa lua minguante, então todo esse período aqui são possibilidades de reflexão, possibilidades de entrar em contato, né, com questões, né, que a gente pode resolver. É uma semana também muito boa para conciliações, né, reaproximações, situações onde as pessoas de repente elas entram em contato umas com as outras, né, lembrando que é uma lua minguante. Então, assim, não é uma lua muito voltada para grandes começos, né, mas é uma lua voltada, mas é uma situação onde a gente pode aproveitar reaproximações, né. E aí a lua em Áries, né, lua em Áries é uma lua já bastante voltada a iniciativas, né. Então lógico, tem um lado da ansiedade, tem um lado, assim, do nervosismo, né, da pressa, mas também tem um lado positivo aí, assim, da iniciativa, da coragem, né. E o Sol se aproxima do signo de Gêmeos, né, está no grau 24, e Marte se aproxima de Leão aqui, está no grau 27 de Câncer. No dia 16 a Lua vai avançando sobre o signo de Áries, né? Júpiter vai tá aqui, ó, a 3 segundos do signo de Touro nesse dia, né? Então além de ter assim, a ansiedade, né, por ser uma lua minguante, né, para chegar a lua nova, ainda tem a ansiedade por todos esses planetas mudarem as suas energias, né. Então é uma semana bastante expectativa e né, portanto também de bastante oportunidades. Vocês podem ver que o trígono aqui entre Vênus e Saturno, embora não seja mais exato, né, como foi ontem, dia 13, ele ainda continua vigente aqui, né. Aí no dia 17, né, dia 17, a Lua aqui encosta aqui em Júpiter, e Júpiter entra, né, assim, definitivamente em Touro, né. Então a gente tem então é um dia, assim, pode ter acontecimentos que já mostrem pra gente, falando assim, não, Júpiter entrou em Touro, né, prosperidade e abundância, porque a Lua tá ali, ó, ela entra praticamente junto ali com Júpiter em Touro, né. Então ao mesmo tempo, a Lua fica exaltada em Touro, né. Então ao mesmo tempo que ela pode já trazer essa sensação, né, de que dias melhores virão, né.
Então é bastante interessante a gente observar isso, né? Que a gente pode ver aqui que Júpiter e Lua entram praticamente ao mesmo tempo aqui no signo de Touro. É lógico que a Lua tem um ciclo muito menor, né, do que o ciclo de Júpiter, mas é relevante. Uma outra coisa que eu acho que esqueci de falar aqui no dia 16 então hoje é dia 14, Mercúrio ainda está retrógrado, né? Dia 15, amanhã, ele já está direto, então mais um ponto positivo aí para todas essas energias que estão em Touro. A partir de agora, todas, né, aparecem possibilidades, aparecem aberturas para se resolver problemas nessa área, né, onde Touro toca o seu mapa, entendeu? Então aparecem oportunidades. Então a gente vai ter, na verdade, Júpiter, Mercúrio, Urano e Sol em Touro, né? Então acho que sim, energias para essas soluções, né, para essa vida econômica e monetária não vai faltar, né? O problema é que nem sempre os governos, né, os governantes fazem, né, aquilo que é certo, né? Mas energia não falta, né? A gente tem a razão do Sol, a gente tem a mente cósmica de Urano, a mente prática, né, de Mercúrio, que Mercúrio em Touro é uma capacidade muito racional, prática, pragmática, né, e de resolver problemas, né? E aqui eu não estou falando só do mundo macroeconômico, né? Estou falando da nossa vida pessoal, né? Então quem tem Mercúrio em Touro é alguém que sabe resolver problema, que sabe construir, que sabe trabalhar. Talvez possa ser até alguém que tem, né, algum trabalho manual, né? No sentido assim, olha, desde um artista até alguém que produza móveis, mas é alguém que sabe trabalhar a matéria, né? Sabe trabalhar a matéria e produzir, construir com isso, né? Então é bastante interessante que a gente pense sobre isso. E Júpiter, né, entrando aqui em Touro, que é uma energia que é o lado, né, é a face da divindade que abençoa, né? Então além de oportunidades, Júpiter também tem a visão de ele faz crescer aquilo que ele toca, né? Então vocês estão falando de Touro, né? Ou a gente vai ter que trabalhar muito mais, né? Se empenhar muito mais, perseverar muito mais, né? Mas na verdade acaba acontecendo que a gente tem facilidades, né, para fazer tudo isso que a gente faz, todo esse trabalho que a gente faz, todo esse cuidado que a gente tem é facilitado aqui, né, pelo Júpiter em Touro. Então deixa eu voltar para onde eu estava, dia 17. Então vocês veem, né, Júpiter entra aqui, né, Júpiter entra em Touro, né, junto com a Lua. Mercúrio já está direto, né, ou seja, não está fazendo mais revisões, né, não está mais ali, vamos dar um exemplo prático, né, não está mais revendo a planilha de cálculo dos custos, né, do gasto. Ele já está pensando para frente, já está pensando em como gastar mais, né, ou construir mais. Então esse dia 17 aqui é um dia bastante interessante aí, um dia para a gente refletir sobre, né, esse balanço que eu falei para vocês, valores externos, né, que é a riqueza, o dinheiro, a produção, aquilo que a gente produz,
versus os valores internos, que são, né, caráter, honra né, a nossa ética, né? Então, bastante interessante que a gente aproveite esse período para isso também, né? Vocês podem ver que eu falei isso quando estava falando sobre Marte passando por Câncer. Estava falando que Marte passando por Câncer fica sempre transmite sempre um pouco mais de fraqueza, né, ou de vulnerabilidade. Eu estava falando daqueles ataques que aconteceram nas escolas, né, que tem muito a ver com isso, porque é um indivíduo que, não, mais uma vez, não passando pano para esses indivíduos, mas é alguém que emocionalmente não consegue externalizar as emoções e acaba externalizando, né, de uma forma errada, né? Então, aí eu fui olhar o mapa, eu falei, olha, já que se Marte entrando em Leão vai trazer agressividade, né? E aí eu vi que assim, no mesmo momento que Marte entra em Leão, né, o Sol entra aqui em Gêmeos, então mais uma possibilidade de a gente desenvolver carisma, né, habilidade de extroversão, né, de comunicação, de diversão, de alegria, de contar piada, né, ao invés de desenvolver agressividade. Mas, né, a gente tem, né, esse Marte fazendo uma oposição para Plutão aqui, que entra em Aquário, e também, né, ambos fazendo quadratura para Júpiter, que entra em Touro, que é bastante crítico, né? Então eu até falei para vocês que eu acredito que esse problema financeiro que há tempos a gente fala pode vir nesse momento, né? Como também pode vir questões de manifestações. A gente tem no Brasil vários problemas, desde a falta de liberdade, né, que a justiça tenta impor, né, que é um direito aquariano, um direito da nova era, né? A liberdade é um valor aquariano, um valor da nova era, e a gente está tendo aí a liberdade cerceada, e desde isso até a questões, né, de corrupção, né? Então eu não me surpreenderia se a gente tivesse problemas sociais novamente, né, manifestações e sim, confusões generalizadas, né? E por mais que a gente imagine Júpiter entrando em Touro, todas essas formas positivas que eu passei para vocês, Júpiter, ele é aquele que ele sempre aumenta, né? Eu falei para vocês, ele sempre aumenta aquilo que ele toca, né? E aqui ele pode servir como o amplificador da confusão, entendeu? Então por isso que é tão complicada essa quadratura T aqui, né? Do Marte entrando em Leão, né? Oposto a Plutão aqui. Mesmo Plutão estando retrógrado, né, tá voltando para Capricórnio, mas o guerreiro, né, assim, a nossa atitude guerreira, né, relacionada ao pessoal, as minhas lutas pessoais, Marte entrando em Leão, versus a luta do coletivo, Plutão em Aquário. Então, e de que forma isso vai, né, pode interagir, e de que forma o dinheiro, né, e as questões taurinas podem servir de amplificador para esse problema, né? Então eu acho que é bom que a gente fique ligado, né, que a gente fique bem com as antenas ligadas, né, para a gente entender as confusões que podem acontecer, né? E aí, sempre eu falo para vocês, oposições, elas servem para se complementar, né? E não para servir de fonte de conflito,
mais a gente, né, 99% das vezes, acaba vivendo o conflito, né, por escolher lados, por falar, não, esse lado é o meu lado e aquele lado eu sou contra, né? Então a gente já conversou bastante sobre isso aqui, sempre quando eu falo sobre polarização, mas é importante que a gente perceba, né, e principalmente, né, tenha como fiel da balança, né, a nossa consciência, né? Por exemplo, a minha consciência diz que é errado cercear a liberdade, né? E isso é errado até como valor. Eu falo aqui para vocês, os valores de Aquário são liberdade, igualdade e fraternidade. Não é à toa que as redes sociais têm elas têm abertura e o alcance que elas têm. Não é assim, foi um homem que criou, mas seguindo um plano divino, né? O plano divino é distribua, né, o máximo possível daquilo para todos. Então, conhecimento tem que chegar para todos, né? Recursos tem que chegar para todos, né? Então, as redes sociais, né, a internet, elas são o grande dispersador de conhecimento, né? E aí, dentro disso, né, cabe a nós educarmos, né, os jovens, educarmos as pessoas, né, a buscar dentro da internet fontes boas de conhecimento, né, e não cercear, né, não tirar o direito da pessoa procurar esse conhecimento que ela busca, né. Então, mas quem diz isso é a minha consciência. A minha consciência é o fiel da balança, né? E eu não, por isso que eu coloco aqui, eu não espero que vocês escolham lados, e eu espero que vocês estejam confiantes e analisem cada situação e vejam, olha, qual desses lados está certo, né? Porque a propaganda é muito grande, né? A propaganda que se faz pela lei, né, pela PL 2630 é muito grande, né? Ela é muito grande no sentido, não, a gente precisa proteger as crianças, né? Porque a internet é uma fonte de mau conhecimento, né? Aí o juiz vem, passa por cima da própria lei, né? E fala, olha, eu vou censurar, né? E é porque é minha vontade e minha vontade tem que ser seguida. Aí a mesma imprensa que falou bem da lei percebe, né, que pisou na bola, percebe que, né, que errou e começa a criticar o juiz. Então é lógico, a gente não sabe de tudo, né? A gente tem o direito também de mudar de opinião, a gente tem o direito de estudar e aprender, e perceber, ver a mesma coisa, né, de outras formas, mas se as pessoas pensassem mais em termos de valores, né? Se desde o começo elas estivessem preocupadas com o valor da liberdade, talvez elas tinham percebido desde o começo que a lei não atende a todos e não é perfeita do jeito que ela foi escrita. Então é isso, é um trabalho de cada dia, a gente tem que analisar e ter, como eu digo mais uma vez, ter a nossa consciência como fiel da balança, né? E mais uma vez o aviso para vocês: confusões vão acontecer, elas tendem a ficarem, sim, tomarem proporções grandes, porque eu mostrei aqui para vocês que Júpiter está envolvido, né? Então estejam atentos, né, para que não sejam pegados aí de surpresa.
eu também passei o vídeo todo mostrando que por fora dessa confusão tem muita gentileza, né, no ar. Tem muito, né, esse final de semana com todo esse arquétipo, né, da grande mãe, esse arquétipo do segundo trono, né, do mundo, assim, tudo aquilo que eu falei semana passada, ele, dentro de uma lua minguante, nos traz tranquilidade, né, serenidade para realmente passar por essa turbulência. E acho que é o mais importante até falar isso para vocês. Não se esqueçam, né, de que essa entrada de Marte, né, em Leão, ela é um empurrão de energia, né? A gente tem, como eu disse a frase de Shakespeare ali, né? Bate na porta do teu coração, né, e pergunta para ele o que ele sabe. Então a gente realmente entrando, né, com ousadia, com coragem, com alegria, né? Alegria de você, né, ter a possibilidade, você está vivo, você pode fazer o que você quiser, você não tem que você é livre para pensar do jeito que você quiser, você é livre para fazer o que você quiser, você tem todo o potencial criativo, né, doado pelo Criador, você é o filho do Criador, né? Então e todas as possibilidades estão a seu dispor, né? Basta o seu coração querer, mas querer de verdade, né? Então é isso que é Marte em Leão, e é isso que eu desejo para vocês, né, nessa semana. E esse Plutão também, esse Plutão não é contrário, esse Plutão é o Plutão que pede que a gente seja capaz de ser pelo coletivo, que a gente seja capaz de lutar por esses valores, que a gente seja capaz de transformar o mundo que a gente vive, né, e que a gente não aceite, né, aquilo que é imposto, né. E esse Júpiter entrando em Touro é o Júpiter do indivíduo altamente generoso, né, altamente fértil, capaz de produzir bens, né, e capaz de dividir com os outros, né. É muita generosidade, é muita amor pela natureza, amor, né, pela terra, né, pelas pessoas, né. Então também é uma energia que traz muitas possibilidades, né. Então é importante que a gente não se deixe levar. Eu falo aqui, dando os avisos aqui, né, dos problemas que a gente pode encontrar, mas as portas que se abrem são muito grandes, né. Então, muito provavelmente a gente não vai ver as pessoas aproveitando isso, mas você que está escutando esse vídeo, você pode aproveitar. Você pode olhar esse cenário e falar: não é nada disso, né? Eu não vou cometer os erros que as pessoas estão cometendo. Então você pode entrar em contato aí com o seu Deus interno e fazer diferente, né? Então é interessante pensar dessa forma. E aí dia 18, né, a gente tem a Lua já em Touro, se aproximando de Urano. Então se aproxima de Urano, a gente sempre tem que lembrar que pode acontecer alguns imprevistos, né? E ela vem se aproximando aqui para fazer a Lua Nova em Touro, né, no dia 19 de maio. Então a gente tem aqui esse horário não é o horário exato da Lua Nova, né, mas ela vai acontecer ali no dia 19 de maio, no período da tarde, né? Então aí, e essa Lua Nova ela faz
um bom aspecto aqui para Marte, que está no finalzinho, no último grau de Câncer, ou seja, busca por segurança material e emocional, né? E faz um bom aspecto aqui para Plutão, que está em Aquário, mas retrógrado, voltando para Capricórnio. Então, mais uma vez, né? Essa lua de Touro, essa lua nova de Touro, é uma lua que vai trazer todos, né? Ela acontece com Júpiter em Touro, Mercúrio em Touro e direto, não mais retrógrado, e Urano em Touro. Então é muita energia taurina, né? Ali, e a gente tem a possibilidade de entender, né? Como a gente é capaz de produzir riqueza através do trabalho, do esforço, né? E da perseverança, né? E da força de vontade, né? E a gente pode, né, olhar para dentro e também ver assim, os valores que a gente tem, né, e também se entender com eles. É bastante importante lembrar, né, que eu já falei para vocês, Touro e Leão são signos que têm um potencial de materialização, né, de muito grande, né? Então eles também podem errar muito por confundir, né, o material, né, colocar o material como principal, a matéria, né, como principal, né? Então espero que vocês também percebam, por isso que eu falo para vocês, olhem também para os valores que vocês constroem na alma de vocês, né, no interior de vocês. Eles são reflexos daquilo que vocês, né, ou seja, o que você constrói fora é reflexo do que você é por dentro, né? Também é uma coisa que a gente pode, uma analogia que a gente pode fazer aqui, né? E aí a gente vai chegar no dia... Então acontece a lua nova, né? A lua logo em seguida já entra em Gêmeos, né? E o Sol, né, vai entrar em Gêmeos no dia 21, né? Então estou falando do dia 20. E aí o Sol entra em Gêmeos no dia 21. Então e nesse dia Marte também entra, né, no signo de Leão, também trazendo essa enxurrada aí de possibilidades. Então é isso, pessoal. Dessa vez não deu para deixar aqui a minha imagem nos mapas, é que minha câmera que está aquecendo, eu preciso ver que configuração que eu fiz aqui que estou aquecendo a câmera, mas acho que deu para entender, acho que ficou bem, sim, bem nítido aí a quantidade de possibilidades que essas próximas semanas nos trazem, né? Também de confusão, né? Mas acho que o aviso tá bem dado, acho que o negócio é focar na nossa autoconsciência, né? Ser capaz de analisar todas as situações para poder se posicionar, né? E não deixar, né, se levar pelo clima da confusão, né? Pela bagunça, seja uma confusão política, uma confusão monetária, né? A gente tem que manter a cabeça no lugar, né, e ver para que lado que a gente vai seguir. Mais uma vez, né, que vocês possam ter essa percepção, e aproveitar mesmo as oportunidades. Eu acho que tem muita oportunidade, né? O clima é um clima bastante gentil, né? Pensando, né, em Peixes, Touro e Câncer, um clima bastante gentil, acolhedor,
empático, né, de empatia, mas, né, não é, a gente não evolui na facilidade, né, a gente evolui na dificuldade. Então vem aí Marte entrando em Leão, Júpiter entrando em Touro, né, para mexer esse caldo, né, e ver do que a gente é capaz, né, do que a nossa força de vontade é capaz de realizar. Eu acho que é bem por aí. Eu acho que o universo está falando, olha, cadê a força de vontade, né, e a perseverança de vocês, né? Acho que essa é a pergunta do momento, né? Então, espero que vocês tenham uma boa semana. Se vocês gostarem do vídeo, né, dá um like, agradeço muito, isso melhora a minha projeção no YouTube. Se você gostou além da conta, acho que sim, chegou até aqui, né, se cadastra no canal. Eu agradeço muito a sua audiência, né, e espero que você tenha uma boa semana, né, uma boa alunação mista aí de Touro com Gêmeos. Um abraço, tchau.